nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Vamos falar sobre a nova contratação do Timão. Thales Magno é o novo jogador do Corinthians e vamos falar também sobre a partida de ontem entre Corinthians e Juventude. Peço humildemente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, fiel. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a crescer a cada dia mais. Já alcançamos 31 mil inscritos, um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido, graças à parceria que o Corintianeiro tem com vocês. Combinado então? Vamos falar de Timão, por quê, fiel? Corinthians jogou ontem diante do Juventude, dentro da sua casa, dentro da Neoquímica Arena, e chegou uma certa circunstância do jogo em que o Corinthians ficou com 2 a mais dentro de campo, tá? Então, o Juventude tinha 1 a menos, o Corinthians empatou a partida e aí o Corinthians ficou com 2 a mais dentro de campo. O que acontece nessa situação atual? O Juventude já é um time fraco tecnicamente. Ele não é um time, vamos dizer assim, forte, um time que disputa aí de igual para igual com outros times do brasileiro. Já é um time deficitário e com 2 a menos, o Corinthians tem a obrigação de ganhar. Me desculpa, fiel, até porque o Juventude não ficou com 2 a menos só no final do jogo. Ficou com 2 a menos praticamente aí desde o início do segundo tempo. Vamos dizer assim, desde os 20 minutos, 15 minutos mais ou menos, eu não me lembro, vocês podem me recordar aí, mas o Corinthians ficou com muito tempo com 2 homens a mais dentro de campo. E mais uma vez, o ataque do Corinthians não funciona, cara. É impressionante. É impressionante como o ataque do Corinthians é deficitário. É impressionante como esse ataque não consegue gerir gols, não consegue fazer gols. É um ataque, cara, muito inútil. Vai me desculpar, muito inútil. E o Corinthians já tentou com o Yuri Alberto, com Pedro Raul, com Giovani, com Wesley. Não vai. Aí entra tudo naquilo que a gente já falou anteriormente. Eu disse aqui para vocês, não sou o dono da razão, mas a gente observa o futebol. Esse canal que já completa aí mais de 700 vídeos, a gente vê muito essas coisas, então a gente pega um pouco de experiência. Quando eu falei, Augusto Melo, faz algumas contratações ali contundentes, umas contratações de baixo valor de mercado, igual o Rodrigo Gaio, que é um jogador que veio e deu certo. O Rodrigo Gaio ganha 300 mil reais. E para de ficar tentando jogadores em patamar altíssimos, que essas são negociações mais complicadas. São negociações que dá certo rápido desde que você invista muito dinheiro, desde que você tenha o dinheiro em caixa também. Se você ficar tentando parcelar em várias vezes, vai dificultar as contratações e foi isso que o Corinthians fez. Aí está o seu erro. O Corinthians ficou negociando atacante e não chegou ninguém. Chegou o Thales Magno agora e já vou entrar nesse assunto com vocês. O Corinthians contratou zagueiro, o Corinthians contratou volantes, o Corinthians contratou meias e não chegou um atacante. Aí vocês lembram quando eu disse, falei, fiel, vai chegar uma hora que a defesa vai funcionar, o nosso sistema, os nossos volantes vão funcionar, o nosso sistema defensivo vai funcionar, a parte de armação vai funcionar e o ataque não vai funcionar. E isso pode nos prejudicar nos jogos de mata-mata. Olha só Corinthians e Grêmio. Foi horrível. Jogando dentro de casa, o Corinthians não impôs, parecia que o Grêmio estava dentro de casa. Então quando você não tem ataque, fica fácil o outro time jogar, porque você não oferece perigo. E foi comprovado isso desse jogo diante do Juventude, fiel. Porque se a gente tem um ataque meia boca, a gente tinha goleado o Juventude. Se a gente tem um ataque 40% eficiente, a gente teria goleado o Juventude. E mesmo assim, hein? E mesmo assim, eu vou ser aqui sincero em falar. O gol do Pedro Henrique de cabeça foi, cara, a bola do Fagner, ela foi cruzada assim na altura do peito do cara. Foi um cruzamento horrível. Foi mais ali, cara, vamos dizer assim, eficiência do Pedro Henrique, tá? Ele abaixou cabeceando de costa ali, mas não é um gol fácil de se fazer. Então, é um Corinthians, cara, que, vamos dizer assim, foi um gol, não quero dizer um gol de sorte, fiel, mas não foi um gol, não é um gol que a gente se vê todo dia. Porque se o Pedro Henrique não faz esse gol, a gente poderia até ter perdido a partida. Então, fiel, se a gente não consegue ganhar de um Juventude jogando dentro da Neoquímica Arena, dentro da sua casa, com 2 homens a mais, opa, então peraí, então realmente o nosso ataque ele é deficiente.
O nosso ataque, ele é deficitário. O nosso ataque, ele não consegue gerir... Falei deficiente, fiel, deficitário, desculpa, tá? Eu errei aqui. Então, o nosso ataque, ele não consegue, cara, ele não consegue gerir, ele não consegue atacar, ele não consegue fazer gols, ele não consegue ser criativo. É isso que eu quero dizer para vocês. E a gente já rodou o ataque do Corinthians inteiro. Romero, Pedro Henrique, Yuri Alberto, Wesley, Giovani, já rodamos todos os nossos atacantes e continuamos assim. Continuamos sem fazer gols, continuamos sem criatividade, continuamos sem pressionar o time adversário, porque o nosso ataque ele é totalmente frágil nessa questão. E se o Augusto Melo, quando começou a contratar os volantes, quando começou a contratar zagueiros, já tivesse atrás de jogadores de futebol do Sul da América, igual eu dei o exemplo para vocês do Rodrigo Garro, tem um Solari lá no River Plate. A economia do Brasil ela é muito maior do que a economia da Argentina, por exemplo, do que a economia do futebol do Sul da América. Então é mais fácil você ir lá e tirar um jogador. Rodrigo Garro era um dos principais jogadores lá, o Corinthians conseguiu tirar ele por um salário de 300 mil reais. Então ele ganhava muito menos lá. Então, fiel, o Corinthians poderia ir atrás de jogadores contundentes, jogadores que não são perna de pau, que não são apostas ruins, jogadores que estão bem nos seus respectivos clubes, jogadores que estão jogando bem e que se já tivesse no ataque do Corinthians já estaria entrosando e jogando bem. Ah, mais pra frente pintou uma contratação de peso, um Michael, um Luciano Vieto, um Balotelli ou um outro jogador da vida, beleza, é bem-vindo. É muito bem-vindo. Agora um Gonçalo Plata, agora você esperar e ficar esperando, contratar um atacante, olha quanto tempo se passou. E o Fabinho Soldado não conseguiu executar a contratação. E nem estou dizendo que é culpa do Fabinho Soldado, fiel. Nem estou dizendo que a culpa é dele, porque de repente as ferramentas que ele tem financeira para trabalhar não é aquilo que os outros clubes esperam para entregar seus jogadores, para liberar os direitos federativos dos atletas. Então o Corinthians demorou, o Corinthians segue prejudicado por falta de atacante, porque temos meio-campistas bons, temos o Rodrigo Gal, temos o Igor Coronado, que ganha 2 milhões aí por mês, temos o Alex Santana agora, temos o Charles que contratamos, temos o Bidon, são muitos jogadores, né? Então a gente precisa, já temos muito meio de campo, já tenho muitos zagueiros também, então o nosso meio-campo tá bom, não tá ruim. A nossa zaga, ela não tá... Cara, sinceramente, vou dar uma crítica aqui contra o Ramon Dias. Eu não consigo ver o Félix Torres como titular no meu time. Desculpa. Eu acho que o Kaká estava numa fase bem melhor que o que o Félix Torres está. E outro, o Kaká vinha fazendo bastante gols pelo Corinthians. Então, como será que anda a mente desse jogador? Cara, estava fazendo gol praticamente aí, vamos dizer assim, né? Quase toda a partida. Estava fazendo gol, quando não era contra, era a favor, né, fiel? E de repente eu saio. Então eu acho que o Ramon Dias ele errou na parte do seu sistema defensivo, colocando o Félix Torres como seu titular. Porque até pouco tempo atrás o Félix Torres estava entregando tudo, não estava jogando absolutamente nada, tá? Então, mas aí, no dia a dia eles vão jogando lá, vão treinando, e tomara que o Ramon Dias aí, se realmente o Félix Torres está merecendo ser titular, está demonstrando isso nos treinos, parabéns. Mas o Kaká não é um zagueiro de se jogar fora também. Fiel, importante informação para vocês, tá? O Yuri Alberto já trouxe no vídeo passado, ele vai ficar um mês fora. Um mês fora, vai voltar só no mês que vem, tá? E outra informação que eu quero trazer para vocês aqui, referente ao Corinthians, é o seguinte, tá? Aliás, eu quero que vocês comentem, por favor, referente ao jogo. Se vocês acham que eu tenho razão ou se vocês acham que eu estou errado. Tá? Porque se o Corinthians tivesse um ataque eficiente, teríamos goleado o Juventude, sim. Esta é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, tá? Porque agora vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Corinthians fechou a contratação do Thales Magno na condição de empréstimo. Mas, corintianeiro, como que vai funcionar esta negociação? O Corinthians fechou a contratação de empréstimo com preferência de compra. Foi o melhor negócio viável para o Corinthians, porque o jogador hoje está avaliado em 15 milhões de dólares. Em outras palavras, não é um jogador, vamos dizer assim, o Corinthians pode comprar sem medo, porque ele também teve uma lesão no joelho aí e está voltando agora, voltando aos poucos,
perdeu o espaço com o novo treinador do New York City e o próprio jogador queria voltar para o Brasil. Então o Corinthians contratou o cara por opção de compra, maravilha, perfeito. Ele já chega na condição de titular absoluto, não tem nem que fazer teste. Thales Magno tem que ser titular absoluto e vamos esperar que dê certo. Agora uma situação é certa, não é porque ele chega como titular absoluto, fiel, que é a solução dos nossos problemas, o Thales Magno, pelo amor de Deus. Tá? E eu não estou aqui falando isso porque eu sou pessimista ou porque eu sou menos corintiano, não. Thales Magno na temporada norte-americana, na última temporada aí, cara, ele fez 3 ou 2 gols em 30 e poucos jogos. É muito pouco. É muito pouco. Então é um jogador que chega no Brasil, cara, a opção de negócio do Corinthians foi perfeita com o Thales Magno. Porque se o Corinthians tivesse investido 15 milhões de dólares para comprar o jogador, aí sim seria preocupante. Então se ele jogar bem, o Corinthians vai lá e paga. Se ele não jogar, beleza, o Corinthians vai lá e devolve. Detalhe importante, existem certas cláusulas contratuais que se o jogador completar um certo número de jogos, um certo número de partidas, o Corinthians é obrigado a comprar o jogador, tá? Então o Corinthians tem que se atentar a isso também. Ou se não, faz igual o Atlético Paranaense fez com o Kaká. Se não agradar para o Corinthians comprar o jogador, você afasta o jogador perto de concluir essas conclusões contratuais, aí você devolve o atleta sem problema. Foi a melhor forma de contratação. O Thales Magno, fiel, é um jogador que joga, na minha opinião, ele vai jogar tranquilo aqui no Corinthians, até porque é um jogador muito habilidoso, um jogador rápido, tá? Eu gosto muito do Thales Magno quando ele estava no Brasil. No New York City, eu não acompanhei o seu futebol. Mas é uma contratação, cara. É um atacante, é uma contratação de um atacante. Essas coisas não poderiam ter acontecido com outros atacantes de outros clubes, para a gente já ter enfrentado o Grêmio com um ataque renovado, com um ataque novo, que isso também serve para fazer sombra para os atacantes que já estão aí. Porque não adianta a gente depositar, nossa, agora acabou, contratamos o Thales Magno. Não! Mesmo que não fosse o Thales Magno, mesmo que fosse o Michael. Acabou, contratamos o Michael. Não, fiel, a nossa espinha dorsal, a nossa essência, os jogadores que estão aí. São esses jogadores que vamos terminar o ano. Então precisamos pegar esses jogadores e fazer eles render. Só que para isso a gente precisa potencializar o time, para a gente potencializar esses jogadores que lá já estão. Então se o Corinthians contrata um atacante aí do Racing, um atacante do River Plate, um atacante do Boca, jogadores com baixas condições financeiras, em que você vai fazer um salário lá de 350, 400 mil, já vai ser muito mais do que ele ganha lá, é lógico que ele vai vir para cá. E é lógico que você vai ter um ataque mais eficiente. Cara, o Corinthians contratou o Garro por preço de banana. Por preço baixíssimo. E olha o que o Garro joga. Olha o que o Garro já está nos ajudando nesse campeonato e nos campeonatos aí de mata-mata. Então o Corinthians precisava fazer esse tipo de contratação com jogadores mais contundentes, jogadores mais baratos. Aí na hora que você faz o seu ataque com jogadores baratos, que não vai sangrar o clube financeiramente, aí você tem tempo para negociar com outros atacantes. E o Corinthians já devia ter feito isso na hora que começou a negociar lá atrás, na hora que o mercado da bola abriu. Na hora que você começou a trazer os meias, os volantes, beleza, já vai lá e traz um atacante, já vai lá e traz 2 atacantes, vai pondo os caras ao pouco, traz um atacante aí titular do River, traz um atacante titular aí do Racing, aí você vai lá e traz uma aposta do futebol do Sul-América. Aí não, o Corinthians demora, prejudica o Corinthians, tá? Essa demora para contratar atacantes prejudicou o Corinthians, porque agora a nossa classificação está difícil lá contra o Grêmio. Não é impossível, porque o Grêmio não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, o Grêmio também é outro time com bastante dificuldades futebolísticas. Não é um time que consegue gerir um grande futebol. Dá para classificar lá também, mas poderíamos ter saído daqui com resultado positivo. E a nossa falta de atacantes promissores, falta de atacantes bons demonstraram isso. Porque não conseguimos ganhar de um Juventude, de um frágil Juventude, de um fraco Juventude com 2 a menos dentro de campo. Pro Juventude foi uma goleada ter saído daqui da Neoquímica Arena com um empate, tá, fiel? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião referente ao Thales Magno. Vamos aguardar o jogador chegar no Brasil. Acredito que já chega com condição de titular, tem que ser, porque o nosso ataque
Ele é muito fraco, ele é muito frágil. Tomara que o Thales Magno arrebente de jogar bola aqui e o Corinthians possa comprar ele. É o que nós esperamos. Mas o que esperamos também é que o Corinthians possa realizar mais contratações. E vou falar um pouquinho disso agora para vocês, porque ainda Michael continua na pauta, tá, fiel? Então não adianta eu vir aqui também ludibriar vocês e falar, nossa, avançou. Não. Michael continua na pauta, só que por valores abusivos. Tá? Eu não sei se isso foi o que ele quer dizer, ó, não quero jogar aí, se quiser tanto, ou ele pirou. Ou pela busca dele aqui, por Flamengo ter deixado as portas abertas para ele, pelo Cruzeiro ter tentado contratar ele, pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Vasco, todos esses times interessados dele, às vezes o Michael surtou. Falou, cara, o Brasil inteiro tá me querendo, vou pedir tanto. Tá? Então os valores são abusivos. O Corinthians acredita que não vai contratar o Michael nesses termos, mas não está descartado. Por isso estou trazendo novamente o Michael na pauta aqui para vocês. Temos também a condição do Luciano Vietto, tá, fiel? Eu nem sei se ele já foi contratado por outro time, eu vou procurar saber. Se já foi, vocês comentem aí, porque eu quero saber de vocês, tá? Mas o Luciano Vietto também é outro jogador no mesmo estilo do Michael, que pediu valores altíssimos para vir jogar aqui. O Luciano Vietto pediu um salário de mais de 2 milhões de reais. Se você pagar 2 milhões de reais para um jogador midiático, estilo um Balotelli, não estou dizendo que futebolisticamente ele iria render mais, porque ele já está, vamos dizer aí, não está no auge de sua carreira, muito pelo contrário, não está conseguindo gerir um bom futebol também. Mas o Balotelli ele se paga sozinho, porque você vai vender inúmeras camisas do Corinthians com o nome dele, porque ele é um jogador que já jogou nos principais times do mundo e ganhou títulos nos principais clubes do mundo. Ele vai se pagar sozinho. Já o Luciano Vietto não vai se pagar sozinho. Já o Michael não vai se pagar sozinho. Então o Corinthians tem que se atentar para não trazer um jogador e sangrar o clube, igual o Daniel Alves fez com o São Paulo, tá, fiel? Então o Corinthians precisa sim ir ao mercado, trazer, na minha humilde opinião, mais 2 atacantes. A gente precisa contratar 3 atacantes. Contratou o Thales Magno? Vai atrás de mais um jogador, mas não espera contratar um jogador que vai chegar e parar o Brasil, vai parar o aeroporto, não. Isso demora. Vai atrás de um jogador mediano, um jogador bom, um jogador compromissado, um jogador disciplinado, um jogador que vai nos ajudar, um jogador raçudo, um jogador que represente o Corinthians. No futebol do Sul da América tá cheio de jogadores assim. Vai atrás de um jogador assim, já contrata um segundo atacante, já contrata um centroavante também, tá, fiel? Porque o Pedro Raul, cara, pelo amor de Deus, o cara ganha 700 mil reais no Corinthians, tem razão do Garro reclamar em ganhar 300 mil, já vai atrás de um ponta rápido também, para fazer aí parceria com o Thales Magno, jogadores medianos, que não é difícil você contratar, tá, fiel? Então, comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a esses atacantes, tá? Então, só para trazer essas informações para vocês, o Michael ele continua em pauta. O Gonçalo Plata, o Corinthians fez uma segunda proposta, o Al-Saad aceitou a proposta do Corinthians, tá, fiel? Ele aceitou, ele só não aceitou, como dizer assim, ele aceitou e depois voltou atrás na situação de parcelas. Achou que o Corinthians estava querendo dividir a sua contratação em muitas parcelas, tá? Então está renegociando aí a contratação do Gustavo Plata, que se o Corinthians trazer, pelo amor de Deus, esse sim é um grande atacante, esse é um ótimo atacante que irá nos ajudar muito. O Corinthians está com a perspectiva muito alta para trazer o jogador. Outra atleta que quero atualizar para vocês aqui é sobre o Cuéllar, tá, fiel? Qual que é a situação do Cuéllar, corintianeiro? Esfriou, não esfriou? Fiel, está na mesma situação de antes. Está em stand-by, tá? O jogador aceitou reduzir salários para jogar no Corinthians. Mesmo ele reduzindo, é um jogador caro, que vai ganhar no mínimo aí os seus 2 milhões de reais mensais no Corinthians. Porém, corintianeiro, mas você não falou mais nada, fiel? Existem direitos federativos que pertencem ao clube. Esses direitos federativos dão o direito ao clube liberar, não liberar, fazer jogo duro para negociar ou não. Tá? Então o Corinthians está negociando com o seu clube. Entre Corinthians e jogador tá tudo certo. Aí depende das negociações, porque o Corinthians também tenta parcelar o Cuéllar em várias prestações. E é isso que está prejudicando, porque quando você tenta parcelar muitas prestações com clubes da Arábia, que tem muito dinheiro, que os caras não precisam de grana, os caras falam não na lata. Então o Corinthians está negociando com um caixa pequeno, tá, fiel? Então vai levar tempo mesmo. A não ser que o Corinthians negocie com jogadores medianos, que é o que eu falei,
que daria muito mais certo, tá, fiel? Mas vamos aguardar, ainda tem a possibilidade do Cuéllar, existe uma pequena possibilidade do Michael, existe aí possibilidade de chegar sim mais reforços no Corinthians, tá, fiel? Então vamos aguardar aí, qualquer informação eu trago para vocês hoje ainda aqui no canal do Corintianeiro. O meu muito obrigado por tudo, muito obrigado pela sua presença mesmo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e vai Corinthians!